A punição de Norris depois do GP do Canadá? Vamos entender isso aqui. Ferrari explicou por que ignorou o plano ou estratégia que o Leclerc escolheu para a corrida. Papelão, hein? O chefe da Red Bull já tinha avisado a própria FIA antes da corrida sobre possíveis joguinhos para prejudicar Max Verstappen. Vamos falar sobre isso. Os vários protestos que tiveram depois da corrida que atrasou o resultado oficial. Entrevista do chefe da McLaren sobre o comportamento do Norris. Até a FIA entrou no meio dessa discussão e a Mercedes revelou como ela ficou tão boa no GP do Canadá. Uma entrevista bem interessante. De segunda a sexta-feira, no final do dia, tem as notícias mais relevantes da Fórmula 1 para você. Sem enrolação, sem rumor, sem achismo. Eu valorizo meu tempo e o seu também. E dessa forma, você fica sempre bem informado, com a cobertura mais dinâmica e interativa dos eventos da Fórmula 1. Portanto, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Sim, meus amigos, Norris tomou 5 segundos de punição pela batida contra o Piastri no final do GP do Canadá. Porém, essa punição não teve efeito negativo, pois ele já estava em último colocado no grid. Esse é o documento oficial da punição para Lando Norris, 5 segundos de penalidade. Pois é, pessoal, a manobra que o Norris fez foi realmente considerada até mesmo ilegal no ponto de vista esportivo pelo regulamento. Norris não poderia, não deveria ter tentado ultrapassar Piastri pela esquerda. E a explicação é muito óbvia, não tinha espaço para o Norris ali, pois o Piastri já estava ocupando o lado esquerdo da pista. Então o Norris calculou errado. Mas a dinâmica do acidente ainda não é o tema, eu vou chegar lá. O que foi discutido aqui é que normalmente quando um piloto é penalizado após ter acabado a corrida, essa penalização se converte em posições do grid de largada na corrida seguinte. Pois é, na próxima corrida da Áustria, Norris poderia começar a corrida pagando 2, 3 até 5 posições no grid. Seria algo fatal para ele. Mas, então por que a FIA não fez isso? Não passou a punição para a corrida seguinte? Pois a FIA constatou que Norris foi o único culpado pelo acidente, até mesmo pelo próprio rádio que o Norris falou depois da batida, que era totalmente culpa dele, ainda dentro do carro. E também a FIA considerou que o Piastri não teve prejuízo, não foi prejudicado. Por muita sorte, né? Porque para furar um pneu do carro é facinho. Então, pelo fato do Norris ter confessado, assumido a responsabilidade do erro e o carro do Piastri não ter ficado com danos e prejudicado a corrida dele, a FIA deixou isso de graça, basicamente. Caso contrário, na corrida seguinte, Norris poderia perder até 10 posições do grid, o que é muita coisa. Vale destacar que a FIA, após a corrida, intimou Norris, Piastri e o engenheiro na McLaren para uma conversa, pessoal. Pois é, os dois tiveram que se explicar. E nessa conversa o Norris assumiu toda a culpa e o Piastri falou que tudo bem. Ainda sobre a batida do Norris, agora vamos ver o ponto de vista da McLaren. Qual foi a reação do chefe da equipe, a reação do Norris depois da corrida, já de cabeça fria? Vamos entender como ficou a situação interna da equipe? O chefe da equipe, Andrea Stella, disse que valorizou e considerou muito o fato do Norris ter assumido imediatamente a culpa pela situação, assumindo totalmente a responsabilidade pelo acidente, também pedindo desculpas imediatamente para a equipe. Isso mostra o caráter do piloto, e dessa forma a equipe consegue superar esse episódio mais facilmente. Contudo, o chefe da McLaren não deixou de criticar a postura do Lando Norris, lembrando um episódio que aconteceu ano passado, que o Piastri foi agressivo contra o Norris, jogando Norris para fora da pista. A situação de ontem, no Canadá, foi um pouco diferente. Foi algo mais bobo, um erro humano. Contudo, ele salientou que o Norris não deveria tentar colocar o carro dele entre a parede do pit stop e o carro do Piastri. Ou seja, o Norris estava sendo agressivo demais. E essa agressividade começou lá no hairpin, na curva que antecede a reta, onde Norris freou bem tarde, uma manobra bem agressiva. Obviamente não teria como essa manobra dar certo, mas ele tentou. Restava só 3 voltas para o final, então ele foi para cima. E o chefe da McLaren ressaltou que para as próximas corridas é reforçar a regra papaya para prevenir situações como estas. Um piloto pode sim disputar contra o outro, mas a McLaren tem um limite, uma margem de agressividade nas disputas. Resumindo em miúdos, um piloto pode atacar o outro para tentar uma ultrapassagem, mas só se for em zona de DRS, quando for fácil ultrapassar. Caso contrário, não ultrapasse. E nem tenta, senão pode colocar os dois carros em risco. E a equipe McLaren não pode deixar essa situação sair fora do controle. Olha o que ele fala aqui, ó. Que os pilotos têm liberdade para correr, mas sempre que houver uma proximidade entre os dois carros, a equipe tem o controle lá do pit wall. E aí, meus amigos, concorda com a regra McLaren? A imagem figurada que vem na minha mente é que a McLaren tem 2 cabrestos nos seus 2 pilotos, principalmente no Lando Norris, que é o piloto mais velho da McLaren. Concorda com isso? Comenta aí.
Ferrari, meus amigos, mais uma vez, Leclerc teve uma longa discussão com a sua equipe estratégica durante a corrida. Ele queria o plano C, mas a Ferrari fez o plano B. Depois, mais para frente, ele começou a questionar por que estavam demorando para pará-lo, e a Ferrari disse que não queria rodar muito com os pneus médios, mas aí o Leclerc disse que ele queria sim rodar com os pneus médios porque eles são bons, então me para logo no pit stop. Para quem assistiu meu resumo detalhado da corrida, sabe em que momento e em quais condições isso aconteceu. Assista um resumo detalhado, pessoal, é muito bom. Pois bem, o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, veio a público e disse que o Leclerc estava certo, pois naquela situação da corrida o Leclerc já estava no fim do pelotão mais rápido. No top 6, entre os pilotos mais rápidos, Leclerc tinha larga vantagem sobre o Hamilton. Ele poderia até parar no pit stop que Leclerc não perderia a posição para o Hamilton ainda. Ou seja, o Leclerc, enxergando essa situação na corrida, ele queria usar uma estratégia um pouco mais agressiva, mas a Ferrari ignorou completamente. E depois da corrida, o chefe da Ferrari fala que o Leclerc tinha razão. Porém, a engenharia e os estrategistas da Ferrari, lá no pit stop, durante a corrida, não estavam confiantes que o pneu duro duraria tantas voltas, com um bom desempenho, com um bom ritmo, pois faltou mais treino com esses pneus. E aqui entramos numa situação complicada. Quase metade do grid, pessoal, alongou o stint com os pneus duros. E a Ferrari preferiu não arriscar. O resultado poderia ter sido melhor. Atenção, o chefe da Red Bull tinha avisado os comissários, a FIA, antes da corrida, que alguns pilotos poderiam tentar joguinhos antidesportivos para cima do Verstappen, já que o Verstappen está pendurado. Caso o Verstappen cometa algum outro erro ou receba outra penalidade, ele pode ser suspenso de uma corrida. Então, alguns pilotos tentariam fazer jogos nesse sentido. E olha, meus amigos, não é que aconteceu mesmo. Ali ao vivo não deu para perceber, mas vou trazer a análise para vocês aqui agora. Durante o safety car, olha o que aconteceu. Max Verstappen aqui, Russell na frente. Russell mete o pé no freio, obrigando Verstappen a derrapar, travar seus pneus para não ultrapassar George Russell. Enquanto isso, olha só o safety car lá na frente indo embora. Imediatamente, Verstappen chamou no rádio e disse que o Russell estava freando de forma agressiva demais, isso era suspeito. Nessa imagem mais aberta nós vemos que o Verstappen freou forte, travou seus pneus para não ultrapassar George Russell, porque existe uma regra onde os carros não podem ultrapassar, nem sequer colocar a ponta do carro na frente do outro durante o safety car. E Russell claramente fez isso de propósito, aponta a telemetria. Ele estava vendo o Verstappen pelo retrovisor ali na direita e depois simplesmente ele taca o pé no freio. E assim que o Russell freia e vê que o Verstappen ultrapassou ele, Russell chama no rádio dizendo que o Verstappen ultrapassou ele durante o safety car e que poderia ser punido por isso. Olha a situação que o Russell estava provocando. Meus amigos, como piloto, Russell é um excelente político também, hein? Convenhamos. Eu digo isso para vocês, pois o Russell já se envolveu em várias polêmicas de bastidor, tentando persuadir os comissários da Fórmula 1 a dar multas ou penalizações para outros oponentes. Não é de hoje. Mas tá, o que aconteceu depois dessas atitudes? A Red Bull protestou esta atitude do George Russell. Mas, já vou resumir aqui para vocês, a FIA não aceitou esses protestos. E foram dois protestos que eu vou explicar agora. O primeiro protesto da Red Bull contra a Mercedes, contra o Russell, foi justamente sobre a atitude dele. Russell, olhando o Verstappen no retrovisor, claramente sabia que ele estava ali próximo dele à direita, freia de propósito. E logo em seguida, chama no radinho, denunciando que o Verstappen poderia ter infringido uma regra. Sobre esse protesto, a FIA ignorou, alegando que frear durante safety car é uma manobra comum para aquecer os freios, manter os freios aquecidos, e os pneus também. E que o Russell não fez nada além do normal. E aí vamos para o segundo protesto. O segundo protesto foi referente à distância mínima e máxima que o primeiro colocado tem que ficar do safety car. Então, existe uma distância mínima e máxima. E George Russell, ao frear e reduzir drasticamente sua velocidade, distanciou-se demais do safety car, ficando muito lento. Isso poderia gerar um engarrafamento aos carros que vinham atrás, gerando possíveis acidentes. Mas, para talvez a sorte do George Russell, ninguém bateu lá atrás. E a FIA também disse que a distância estava dentro dos padrões que definem a regra. Vale lembrar que a FIA não aceitou os dois protestos que a Red Bull fez, pois antes de aceitar os protestos, tanto Max Verstappen, George Russell, seus engenheiros e gerentes das equipes foram convocados para a salinha, juntamente com vários comissários, para discutir a ocasião. E aí lá cada um dá a sua versão. Pensa que burocrático seria essa conversa. Ou seja, tudo foi resolvido numa conversa que durou quase 1 hora, abordando essas duas ações. Por esse motivo, a FIA sequer
acatou a representação protesto da Red Bull. E assim, o resultado não foi alterado. Meus amigos, que situação, hein? Fórmula 1 vai muito além de uma simples corrida em círculos em um circuito. Muita coisa acontece nos bastidores e nós sempre estaremos aqui para elucidar e esclarecer os fatos mais relevantes sobre a Fórmula 1 para vocês, assim como nossas análises e resumos detalhados das corridas. Agora comenta aí, o que você achou desta atitude do Russell e da FIA? Quero saber sua opinião. E para finalizar o editorial de hoje, segunda-feira, Mercedes revelou o motivo do carro dela ter tanta aderência e tração nas saídas de curva, que é o fator técnico predominante no GP do Canadá. Acerto da suspensão traseira. Segundo o chefe da equipe Toto Wolff, a Mercedes levou um acerto de suspensão traseira diferente, o que é no mínimo curioso, pois no documento oficial das atualizações dos carros para a corrida, a Mercedes não atualizou, não consta nova suspensão traseira, apenas partes da carroceria do carro e do assoalho. E o chefe da Mercedes confirmou que eles mudaram algumas coisas no carro, inclusive uma nova suspensão traseira, o que nos leva a crer que eles já tinham fabricado esta suspensão, só não tinha instalado no carro ainda. Portanto, levar para uma corrida uma peça que já estava fabricada não conta como atualização. Pega a visão, hein? Jogada da Mercedes. Ele destacou alguns pontos importantes para a vitória e o bom desempenho do carro no Canadá. O acerto fino na suspensão traseira que garante mais aderência e o fato da pista ser pouco abrasiva, um asfalto mais liso, também favorece o carro da Mercedes. E ele tirou sarro falando sobre a temperatura. Pista mais fria também favorece o carro da Mercedes, que tem um grande problema e deficiência no gerenciamento das temperaturas do eixo traseiro. Eles esperavam que a temperatura da pista fosse do máximo 40 graus, mas ela na corrida chegou a 50 graus. E mesmo assim, o carro da Mercedes foi muito bom, fez um excelente gerenciamento dos pneus. Graças ao acerto fino da nova suspensão traseira, a Mercedes pôde ter bom desempenho em uma temperatura alta. Mas ele finaliza com o pé no chão, dizendo que a característica técnica daquela corrida favorece muito o carro da Mercedes, pois não tem curvas de alta e nem de média velocidade, só curvas de baixa velocidade. Pois nas curvas de alta velocidade é aí que o eixo traseiro, os pneus, superaquecem, e é onde o carro da Mercedes tem dificuldades para manter os pneus. Pé no chão e vamos para a Áustria. Próxima corrida tem curvas de média e alta velocidade. E a temperatura também é mais alta. E assim finalizamos o editorial dessa segunda-feira, dia 16, pessoal. De segunda a sexta, todo dia, no final do dia, tem as notícias mais relevantes da Fórmula 1 para vocês, na nossa cobertura interativa. Ponto marcado aqui na telemetria. Deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos.